Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 32 e 33, que dizem: Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Bom, meus amados, conforme já mencionei, a história do livro de Atos dá uma pausa em contar os feitos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo só vai voltar em Atos 11, verso 30, cerca de 5 anos depois desse episódio que estamos tratando hoje, ou seja, cerca de 8 anos após a conversão dele. Então, vamos ter um interstício de 5 anos até a volta de Paulo na narrativa aqui. Bom, as igrejas, conforme tratamos nos últimos áudios, tiveram um certo descanso em relação à perseguição. E com isso os apóstolos puderam sair e fazer o seu trabalho de visitação e de acompanhamento das congregações, ver como estavam os irmãos. Isso, queridos, não é uma responsabilidade profissional, uma responsabilidade, né? Não é o cargo dele. Ele tem a obrigação de fazer isso. No Evangelho, queridos, isso é uma coisa muito importante. No Evangelho, não estou falando da religiosidade, estou falando do Evangelho. No Evangelho, as coisas não são tratadas como cargos, como obrigações, como trabalhos. O que se trata é de pessoas, são de corações, de vidas. Você se importa com o ser humano. O apóstolo Pedro foi até Lida porque havia pessoas que ele amava. O mandamento de Jesus não é pela profissão de vocês, pelo cargo de vocês, acompanhe. Não. É ame o próximo. É você amar o próximo, assim você vai honrar a Deus e cuidar das pessoas. Trata-se de cuidar. Trata-se de se importar com o ser humano. Você vai até lá, até Lida, porque há pessoas lá com as quais você se importa. Pessoas às quais você quer bem, pessoas às quais você quer saber como estão e o que pode fazer por elas, quer ajudá-las. Então, isso é evangelho. Então veja como é uma diferença brutal em qualquer coisa, né? Certa vez um irmão perguntou: você está conversando aqui comigo, você veio porque, né, faz parte do seu trabalho? Eu nem entendi a pergunta. Eu falei: não, meu irmão, eu estou aqui porque eu gosto de você, eu gosto de conversar com você, estou aqui. É claro que existe também esse papel da questão da pessoa estar sendo remunerada, mas isso não é o foco do evangelho. Essa pessoa, se ela faz as coisas pelo dinheiro ou pela profissão, o coração dela está se esfriando. No evangelho não é assim. Bom, Pedro, então, vai até Lida e encontra um paralítico chamado Enéas, que estamos vendo aqui, vamos tratar disso nos próximos versos. O apóstolo Pedro vai até Enéas e vai ajudá-lo. Quero tratar aqui antes, o que Pedro vai fazer é o que ele já havia visto sendo feito. Jesus já havia curado diante de Pedro pelo menos 2 paralíticos, do qual se conta a história detalhadamente. É claro que Jesus curou muitos paralíticos, como vários trechos dizem, né, que Jesus curou cegos, leprosos, paralíticos, falando no plural como se ele tivesse alcançado um grande número ali de pessoas. Então, agora, detalhadamente, há 2 narrativas bem claras, Mateus 9 e João capítulo 5. Quero abordá-las aqui rapidamente, porque na nossa meditação a gente procura trazer à tona questões importantes, né? E aqui em Mateus 9, em que Jesus cura um paralítico, antes de curá-lo, Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Os religiosos ficam escandalizados, como sempre ficam. Quando é mencionado perdão, a religião se escandaliza. Porque a religião muitas vezes é movida por obrigações, por morais, por legislações. E quem descumprir, quem não está fazendo segundo a cartilha, tem mais a que ser execrado. Tem mais a que ser bombardeado, tem que se falar mal, tem que se excluir essa pessoa e tratá-la mal.
Porque, como eu já ouvi isso de um cristão, não, mas não pode ser fácil assim, esse perdão. As pessoas ignoram que o perdão recebido, o perdão que é dado por Deus, não é dado pelos nossos lindos olhos ou por nossas atitudes. Não. O perdão nos é dado pelo que Cristo fez na cruz. Porque se for somado as nossas supostas boas ações, todas imperfeitas, você acha que você vai comprar perdão pelos seus pecados? Não. Nós recebemos gratuitamente perdão pelo que Cristo fez na cruz por nós. Essa é a mensagem básica do Evangelho e que a maioria dos cristãos sequer compreende isso. Isso é difícil, né, queridos? A pessoa dizer, você acha que ele vai receber esse perdão fácil assim? Como assim fácil? Pergunte a Deus se foi fácil o que ele passou na cruz. As pessoas não estão entendendo nem de onde vem o perdão e o que foi feito para nos dar esse perdão. O perdão nos foi dado gratuitamente por um esforço, por um sacrifício imenso da parte de Deus. Mas ainda assim os religiosos têm dificuldade de entender esse perdão. E por isso Jesus fez esse milagre lá em Mateus 9, para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eis que eu digo, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele paralítico andou. Então veja, está provado até por esse milagre e principalmente pela ressurreição de Cristo, que o perdão nos é concedido gratuitamente, apesar dos protestos da religião. A religião não aceita esse perdão, não quer esse perdão, mas Jesus o dá. Deus tem essa liberdade e Deus o fez na cruz. Ele bradou da cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse clamor de Jesus, esse brado de Jesus foi para as pessoas que ali estavam e, obviamente, também foi para todos, porque a cruz é o perdão de Deus concedido ao ser humano. Deus se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, bastando clamar a Ele e se arrepender verdadeiramente. Então essa cura demonstra que nos foi outorgado, nos foi dado gratuitamente esse perdão. Já o milagre de João capítulo 5, que Jesus também concede a um paralítico essa libertação maravilhosa, ali nos é demonstrado várias coisas, mas o principal é, aquela pessoa esperava em um misticismo, né, das águas balançando, não, as águas quando mexem aqui, um anjo vem e cura. Muitas pessoas têm esperanças em misticismo, no que vai fazer um determinado curandeiro, etc, etc. Não olhe para essas coisas, olhe para Jesus. Porque essas coisas, como lá no caso, têm diversas demandas humilhantes. É o primeiro que entrar na água, é uma competição entre todos que estavam ali naquele tanque. Era só o primeiro que entrava, então havia uma disputa entre aqueles doentes que estavam ali. Não era gratuito assim, de Deus dando ao ser humano. Havia essa disputa, havia essa competição, etc. Sempre no misticismo, na religiosidade adoecida, a cobrança, a demanda, a humilhação. Você tem que fazer algo para receber. Em Deus não é gratuito. O que Jesus cobrou? O que Jesus exigiu? Nada. É amor de Deus derramado. Então receba as coisas de Deus e gratuitamente, só por amor. Deus, quando é Deus, ele faz por amor. Então não aceite as demandas, as cobranças, os misticismos, as coisas, as exigências amalucadas que alguém possa propor. Não. No Evangelho é tudo por graça, é gratuito. O perdão é gratuito e imerecido, a cura é gratuita e imerecida. Jesus nos ensina isso nas curas que ele realizou, e ele diz: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, e o Filho do Homem
dá gratuitamente a quem ele concede, sem as demandas estranhas, absurdas, ridículas e humilhantes que alguns propõem. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.